começa. Agora parece que deu certo. Agora parece que deu certo. Probleminhas com a internet que acontecem. Olá. Olá. Olá, boa Tudo bom? noite, Wagner. E aí? Tudo tranquilo? Tudo na paz, graças a Deus. E com você, tá tudo bem? Seguindo a vida aqui, né, nessa quarentena, né? E É, aí, quero primeiro dar um boa noite, né? Já está caindo a noite. Boa noite a todos que vão acompanhar essa nossa conversa. Hoje eu convidei a professora Carmen, né? Professora de Ciências Humanas aqui da Rede Estadual de Pernambuco, para a gente tratar desse assunto super na moda, mas que a gente precisa aí dar nosso ponto de vista também sobre ele, que é a questão das fake news, né? A gente não pode jamais deixar esse tema escanteado, porque nós, como professores, nós somos influenciadores de outras pessoas e eu acho muito importante a gente dar esse parecer sobre o assunto. Tá? Então, eu intitulei a nossa conversa de hoje como Fake News. De uma brincadeira inocente a prejuízos para a economia. Né? E aí, para a gente começar essa nossa conversa, eu vou puxar alguns ganchos, né? Que essas fake news, principalmente em tempos de pandemia, elas se alastraram, né? Elas aumentaram a sua ocorrência justamente porque as pessoas elas ficam mais tempo em casa, automaticamente elas fazem maior uso da internet, das redes sociais, e aí é por onde boa parte das fake news se alastra, né? Basicamente o caminho das fake news. E aí eu estava lendo algumas matérias sobre isso, me atentou uma matéria do Terra, do portal Terra, ó, a fonte é verificada, viu gente? Aqui eu não falo nada sem antes verificar a fonte. Então eu me atentou uma matéria do Terra de 4 de fevereiro do ano passado, onde o título é exatamente o seguinte, eu vou puxar aqui para vocês. Diz assim, ó, notícias falsas, prejuízos reais, consequências legais para o compartilhamento de fake news. Então, quem depois quiser dar uma lida na íntegra dessa matéria, eu acho interessante. E aí eu gostaria de destacar dessa matéria uma coisa interessante. Dois estudos que foram feitos, deixa eu encontrar aqui, eu tinha até marcado, está aqui, ele diz assim, ó, pesquisas solicitadas pela startup de segurança terceiro mostraram que no Brasil, cerca de 96% das informações falsas são disseminadas por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. E outro, um estudo realizado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, mostrou ainda que as fake news se espalham com uma rapidez 70% maior que as notícias verdadeiras e atingem um público até 100 vezes maior. Olha só
o poder das fake news. E eu vejo muito pela questão do comportamento humano, né? Quando você faz uma referência boa de alguém, isso é pouco divulgado. Agora, quando você tem uma crítica para fazer de alguém, uma fofoca, ela se alastra muito rápido, né? Então, é interessante a gente observar essas coisas, e eu gostaria de que você colocasse aí o seu ponto de vista, o seu comentário sobre esse gancho que eu trouxe aqui para a gente começar a nossa conversa. Olá, gente. Boa noite. Eu sou a professora Carmen, viu? E é um prazer estar participando da live do professor Wagner, falando a respeito das fake news. Agradeço, E assim, agradeço. Eu quero falar para vocês que eu estou falando assim como com a mesma proporção que vocês têm com relação a fake news. Como usuário do WhatsApp, usuário do Facebook, dessas redes sociais. Eu sempre ouço falar nas fake news. E eu ouço falar também dos problemas que ela causa para a nossa vida. Não é só do Brasil, é no mundo, né? Você vê assim, quando eu falo fake news, eu falo questão de mentiras. Sim. É uma mentira que ela é propagada, né? E elas são direcionadas, né? Quando eu falo a respeito de mentiras, com a preocupação, quando eu trago para fake news, já é um pouco mais preocupante. Porque sempre na fake news, quando você vê uma notícia, uma reportagem, existe verdades ali também. Tem pessoas que até se preocupam em ler, né? Faz a leitura do texto, vê a situação das fontes, né? Vê ali tudo que está escrito, e muitas pessoas, elas caem nas fake news, e elas jogam aquilo no grupo, nem porque elas sejam ruins, é porque agora a qualidade que as pessoas estão se utilizando para realizar essa atividade, ela está acima. Não são pessoas assim que não têm um estudo. Não é que não seja, não é feito uma coisa assim que não tenha um direcionamento, não tem um porquê. As fake news, ela tem um porquê, ela tem um direcionamento. Cada pessoa que joga uma fake news daquela, ela quer atingir alguma coisa. Ela quer ganhar alguma coisa em cima disso. É fato. Então, assim, para mim, na minha concepção, a única pessoa que poderia barrar isso era nós, leitores, pessoas que temos o contato com essas informações, ter um pouco de paciência na hora do repasse. Eu mesma agora sou muito criteriosa com relação a passar notícias. Eu até evito. Eu não passo. Porque, como o professor Wagner falou, assim, as notícias em si, elas são mais disseminadas justamente por grupo do WhatsApp. E as pessoas, no dia a dia, utilizando essa ferramenta, ela abre aquela notícia, muitas vezes é aquela notícia da moda, ali, daquela situação, aquelas notícias bombásticas, que você, na hora que você lê ali no comecinho, você já, poxa, está acontecendo isso, né? E você já envia aquela notícia. Para aquelas pessoas que têm a preocupação de fazer a leitura, muitas vezes também elas são pegas também, né? São pegas e elas repassam a notícia. Tem pessoas que têm a preocupação de, depois que repassar aquela notícia, se a notícia foi realmente falsa, se eles verificaram, depois eles viram que a notícia foi falsa, as pessoas têm a preocupação de ir no grupo de novo, pelo menos para alguns grupos que eu participo, e falar lá, gente, essa notícia é falsa. Eu vi em tal site que ela já foi, né, foi estudada e é falsa. Tem pessoas que têm essa preocupação. Já tem pessoas que não têm essa preocupação. E assim, eu vi um ministro falando um dia desse que a questão das fake news, você não consegue acabar com as fake news fazendo uma lei, fazendo com que as pessoas sejam julgadas e sejam punidas, isso. Eu vi o ministro disse, se engana quem pensa que uma lei vai acabar com as fake news. Para você ver o tom, ela é tão perigosa. A fake news de hoje, a mentira disseminada, porque fake news é mentira. Hoje ela é um pouco mais direcionada, porque existem grupos, e grupos bem elaborados, são pessoas que eu estou falando que são pessoas bem instruídas, estudadas, elas fazem aquilo dali, ó, pensando realmente em onde vão atingir. E ele falou assim, que é muito difícil a gente conseguir acabar com a situação das fake news com uma lei. O STF está aí, ele está nessa busca, nessa linha. É como dizem, eles trouxeram para a gente um critério
tá jogando informações, são excessos de informações, para que justamente nós, cidadãos, permaneçam loucos, com muita notícia, e parem de pensar. Eles não querem que a gente pense. Eles faziam isso lá na ditadura mesmo, no caso, quando tinha a ditadura, que eles pegavam a notícia e guardavam para eles. E hoje eles fazem com que a gente pareça uma barata tonta com tanta notícia. É mais ou menos isso o contexto das fake news. É para que eu pense... Pode falar. Eu vejo muito que nesses tempos de internet, porque vamos pensar assim, vamos pensar num contexto histórico da coisa. Na época da ditadura, você não tinha esse acesso à informação tão rápido, tão fácil como você tem hoje. Então talvez fosse mais interessante esconder o fato do que propriamente mostrá-lo. Só que hoje, com essa coisa de internet, é muita informação, sabe? Até mesmo as informações verídicas, é um acúmulo de informações, é uma gama de informações tamanha que muitas vezes a gente que participa de grupos, e aí por esse motivo é que eu sou meio cético a grupos, eu não gosto muito de grupos, é isso aí. Você tem muita informação, e aí aquela coisa, como você tem muita informação para processar, acaba que cria-se aquele piloto automático. Ah, eu vi isso aqui, li o cabeçalho apenas e vou passar para frente. Quando, na verdade, a gente deveria ter esse cuidado mesmo de analisar informação por informação, tá? Mesmo que isso tome algum tempo, e realmente só retransmitir aí as informações verídicas, né? Como você tratou muito bem em sua fala, as fake news, ela na maioria das vezes tem uma intenção ou de denegrir alguém, ou de criticar o papel, a atuação de alguém. E sem entrar muito nessa questão política, mas ainda assim a gente vê essas fake news muito hoje associadas a esse discurso de ódio, a esse discurso polarizado da nosso cenário político. A questão da esquerda, da direita. Mas que a gente não vai entrar muito nesse contexto, porque eu acredito que a intenção aqui não seja polemizar. Obviamente, cada um de nós, cada um desses que estão acompanhando, tem a sua posição, tem a sua ideologia política, mas não cabe aqui a gente discutir qual é o melhor poder, quem está certo, quem está errado. Mas que ocorre? Ocorre sim. Quando você fala a respeito do fake news e a respeito dos grupos políticos que a gente tem, a situação ideológica hoje, eu falo a respeito do povo, com relação a eu, como pessoa, né, ter esse cuidado. E eu sempre passo para meus alunos isso. A informação que sai de você, a responsabilidade é sua. Né? Você que tem a responsabilidade com a informação, independente de alguém ter lançado ela para querer alguma coisa sobre aquela informação. Independente disso, o cuidado é meu. E é mais ou menos isso mesmo que você falou. O excesso de informação, que são muitas informações, isso é um método, é uma maneira de um sistema segurar o seu povo. Hoje eu não posso mais privá-los da informação. Eu não posso mais privá-los. Observe hoje, Wagner, que as pessoas mais bombardeadas, que são mais odiadas hoje, são os repórteres. Observe, porque eles, tipo assim, eles imaginam, eles querem colocar na nossa cabeça que o repórter em si, independente de qualquer uma emissora, eles não estão falando a verdade, eles sempre mentem, eles estão sempre mentindo. Mesmo uma pessoa tendo feito jornalismo, ter uma faculdade ali, ele é uma pessoa que sabe o que está fazendo, mas eles querem que a gente acredite que a verdade está na fake news que a gente vê no WhatsApp.
entendeu? Eu conheço pessoas que veem uma fake news. Ainda que a imprensa brasileira não seja totalmente imparcial. O que eu acho assim, o que eu acho a respeito da imprensa, com relação à imprensa, elas não são imparciais, porque no nosso país não existe imparcialidade. Não existe. Cada pessoa ele vai de acordo com uma ideologia, né? Tem uns que respeitam mais a ideologia do outro, já tem outros que não. Quando eu falo a respeito de o repórter, entendeu? O jornalista, ele não ser respeitado, o que isso... Eu assisti uma entrevista em conversa com o Bial, né? Eu sempre assisto, todos os canais eu assisto, não tenho isso. E assim, a entrevista era muito bonita, porque o William Bonner, ele falava mais ou menos isso, o que acontecia há 16 anos atrás, o respeito que essas pessoas tinham por esses repórteres, as emissoras que dão a notícia, porque independente disso, independente das pessoas achar que aquela emissora, que aquele jornalista está falando mentira, não existe a verdade absoluta. A verdade vai ser com critérios meus. Eu que vou avaliar a verdade que aquela pessoa me diz. As pessoas estão imaginando que a verdade existe. Existe uma verdade, entendeu? As pessoas, elas pensaram isso, elas colocaram na cabeça que existe uma verdade. Não existe. A verdade, ela é relativa. Tudo que alguém me conte, até uma fake news, você observa que a fake news em cima, as mentiras, elas são colocadas junto com a verdade. Não é isso? Quando você lê uma notícia que ela é fake news, está lá. Ela não está totalmente mentira, porque a gente não é tão burro de pegar uma fake news lá assim e a gente colocar ela para adiante. E a gente só coloca adiante porque a gente acredita que seja verdade. Acontece também o critério de muitas pessoas com relação ideológicas, políticas, ele quer que aquilo seja verdade. Aquela notícia tem que ser verdade. Isso vai aumentar, isso vai me deixar com o meu ego, né? Porra, eu ganhei aquela discussão que eu tive com o meu colega. Então, eu vi aqui essa notícia, eu vou jogar no grupo. Acontece muito isso. Não está existindo a preocupação de saber assim, se você pode falar, pessoal. Até porque é uma característica dos extremistas políticos, né? Não abrirem pelo argumento. É a verdade deles, é pronto, acabou. A última palavra, é justamente isso. Eles querem sempre ficar com a palavra. A situação da internet, ela piorou bastante. A situação da internet, ela piorou bastante. Por que piorou? Porque ela deu voz a muitas pessoas que acreditam que sabem tudo. Isso. Porque eu tenho muitas notícias, eu tenho excesso ali de notícias, eu entro na internet, eu tenho todos os cursos, eu tenho todas as notícias, então eu tenho... Às vezes acontece da pessoa chegar ali e falar para um escritor que estudou ali muitos e muitos anos para escrever aquele livro, que aquele escritor está errado. Então, lá o cara é um mestre, estudou mais de 30 anos para falar aquilo. E eu, dentro da internet, chego lá e digo que você está errado. Muitas vezes sou agressivo com aquela pessoa. Então, assim, a verdade absoluta que as pessoas procuram está justamente montando, está fazendo com que a gente fique não criteriosos, mas que a gente passe a verdade que eu acredito. Entendeu? A verdade que eu acredito. Essa é a verdade. Não, essa aqui ela vai me beneficiar, essa aqui é a verdade. É mais ou menos isso que eu acho. Eu digo sempre. Verdades que são convenientes. Deixa o resto. Pronto. Aquela situação que tem muito, né? Essa é a verdade, né? Você não pode... A questão do fake news ela é tão interessante porque sempre existiu. A mentira, ela sempre existiu nos poderes, né? Todos os poderes de esferas, em toda situação de história, existe a situação da mentira, que agora colocaram o nome de fake news. A mentira, ela sempre estava ali para beneficiar um determinado grupo. Hoje, todo grupo ele se utiliza dela, de fake news. Independente de ideologia política, todos os grupos eles estão ali, participando e fazendo e transmitindo essas informações de uma maneira mais elaborada. Porque, assim, de um tempo para cá, observe que as fake news elas estão mais elaboradas. Há quem diga que existem escritórios, né, com funcionários para realizar essas fake news. E dentro desses escritórios, com esses funcionários... Justamente. E dentro desses escritórios... Para investigar isso. É por isso que o STF está querendo fazer essa investigação. O que eu acho assim, eu acho só que a maneira, as pessoas têm um medo a respeito de investigação do tipo, por conta da situação
A informação ela tem que chegar para a gente, né? E as pessoas têm um medo que a informação ela seja presa. Há quem acredite que as informações do Brasil inteiro, vamos falar a nível Brasil, a informação chegue para nós. Mas até hoje eu acredito que a informação passada para a sua população é só a informação que o governo quer. Eu ainda acredito nisso, tá? Não existe todo que... É a informação que eles querem. Hoje em dia você pode analisar, quando você assiste o jornal, que a informação passada para mim é justamente a informação que o governo quer. Nem sempre eles são obrigados, ou então eles estão ali colocando tudo a pratos limpos. Eles não falam tudo. E eles gostam muito do musmuro, de estar ali falando aquela situação. E a situação da fake news é a culpa de todo mundo. É culpa de quem repassa, é culpa de quem lá no escritório montando essa situação do fake news, e é culpa da preocupação da gente em não analisar, não ver a fonte, não ver a data. Acontece muitas vezes, Wagner, de uma fake news, ela ser a fake news só por ela estar em datas diferentes. Passou aquela notícia, as pessoas veem aquela data lá, aquela informação, que vai prejudicar tal. Isso. Ali é uma coisa verídica. Não é fake news, mas ali, por ser a data, a pessoa não verificou a data, termina prejudicando determinada pessoa ou grupo. Acontece bastante, a gente vê isso. Você tocou num assunto bem interessante, que mês passado eu recebi um videozinho. É interessante a gente tocar nisso, porque isso realmente acontece. Eu recebi um videozinho pelo WhatsApp, onde havia uma crítica do Marcelo Adnet, uma esquete do Marcelo Adnet, falando do desemprego e tudo mais. Era uma cena onde ele estava no supermercado, anunciando a toda a alegria do mundo que determinados funcionários ali estavam sendo demitidos. E aí, foi enviado isso para mim como se fosse uma matéria do agora, da época da pandemia. E eu achei estranho isso. Eu fui atrás da fonte. E aí, esse vídeo, essa esquetezinha, tinha sido lançado no programa da Rede Globo 2017. Mas alguém, por algum motivo, não se sabe por quê, ou às vezes até se sabe, pegou esse celular, piada, essa sketch de 2017, e colocou como se fosse um acontecimento de hoje, 2020, em tempos de pandemia. Se usa muito, as pessoas estão com a mania. O que era uma brincadeira, um tanto sarcástica, obviamente, nos tempos de pandemia, seria algo totalmente cruel. Se fosse proibido hoje, seria totalmente cruel. Mas as pessoas criam isso. Inclusive, a pessoa que me enviou isso, eu fui alertar, né? A pessoa observe bem, não dei a evidência. Esse vídeo é de 2017. Não repasse como se fosse uma coisa de hoje, não. Não faça isso, não. Repasse fake news. E essa pessoa me eliminou. Não, essa mensagem é de hoje mesmo. Essa mensagem é de agora. Você que é petista, é como eu falei para você agorinha. A verdade é justamente a verdade que eu quero. E cada pessoa, a pessoa hoje, quando eu falo pessoa, eu falo todo mundo, eu me incluo também. Porque nós temos a mania de achar que existe verdade. Existe verdade. E a verdade é a notícia que eu tenho na mão. Porque essa verdade, muitas vezes, quando eu acho que é verdade, é porque ela vai beneficiar o meu lado, o meu grupo, ou a mim mesma. Entendeu? Aí as pessoas têm isso. Então, como são? No Brasil, a gente tem aí 210 milhões de brasileiros. A grande maioria, eles estão envolvidos e dentro a gente nunca vai chegar num acordo de verdade, nunca vai saber de quem realmente é a verdade. Porque as histórias, como a gente fala, cada história, ela tem vários lados.
Você tem o seu lado de história porque você viu desse lado, né? Eu tenho um lado de história porque eu vi desse lado. Eu falo sempre a meus alunos, eu sempre para eles e falo, ó, gente, verdade, ela é relativa. Ela é relativa porque se você tem uma situação que aconteceu no corredor, de uma discussão, de qualquer situação que aconteça lá, as pessoas, só por estarem em lugares diferentes, cada um vai ter uma verdade. Não quer dizer que a história ali ela seja mentirosa. Mas ela tirou-se da realidade. A partir do momento que se aconteceu aquilo, já era verdade. Não existe aquela situação da verdade absoluta. É uma construção de fatos históricos que nós, brasileiros e pessoas ativas, vai construindo com o que eu falo. Não adianta. A gente brinca muito com os meninos com esse telefone, né? O telefone sem fio. Sim. Conta uma história aqui em 10 alunos para tu ver o que chega lá. Então, com a verdade, com a história, ela é mais ou menos isso. Ela é uma construção do pensamento humano. O homem, ele constrói aquela verdade de acordo com os preceitos e no que ele acredita, né? Em relação à religião, em relação à ideologia política. Aquela verdade, ela é construída justamente com o que eu acredito, com o que eu vivi, na cultura que eu estou ali, entendeu? No país, na família. Então, aquela verdade, ela vai ser vista de acordo com cada pessoa. É por isso que as pessoas que trabalham com fake news, e que elas estão disseminando essa situação toda aí, elas fazem isso. Porque é fácil para ela. Aí elas têm a mania de dizer bem assim, não, mas o povo é burro. O povo é burro, ele tende a se atentar mais. Realmente temos. Mas, assim, a questão do crítico, nós sabemos que o brasileiro ele não tem a situação de crítica, eles não são críticos a favor de uma união, crítico a favor de uma coisa de unidade. Né? Eu sou crítica, mas eu vou ali... Eu já vi o povo brasileiro mais passivo. Eu estou vendo o povo mais atuante de uns tempos para cá. Eu também estava falando isso esses dias com meu esposo. Por esse lado, eu estou vendo que aquela frase que as pessoas falam muito, né? Na situação do mimimi, né? Muita gente não fala muito isso. Ah, lá vem você com esse mimimi, né? Eu sempre falo, você sempre do grupo do mimimi. Porque eu não me vejo sendo do grupo da largatixa, essa cabeça. Eu falo sempre isso. E as pessoas, elas estão mais nisso mesmo, elas estão mais em busca de estar reclamando, elas reclamam mesmo. Se a pessoa, a população está se sentindo insatisfeita, ela reclamando. Muitos estão indo em busca de conhecimento. Hoje em dia eu acredito que as pessoas estão fazendo mais leitura, né? Do repasse das informações, elas estão mais atentas a isso. A informação está mais acessível, né? Isso. Porque é o que eu falei para você, Wagner. Hoje em dia, é só uma estratégia de um sistema. A situação dos fake news e as informações que eu recebo todos os dias, isso é uma estratégia do sistema. Antes, eu podia colocar a censura. Eu podia tirar a notícia. Eu podia dizer o que eu ia falar. Não acontece, eu acho que acontece ainda. Mas não pode. É crime, né? Está lá na Constituição que eu tenho o direito de saber. Aí, hoje em dia, o que é que se utiliza o sistema? O sistema, ele se utiliza justamente disso. De propagar muita informação para que aquela população ela fique assoberbada de tanta informação ali todos os dias, que ela não sabe mais o que é verdade, o que é mentira. Tudo acontece. Observe quando a situação você vai para a Câmara, situação política. Quando eles querem aprovar um projeto que nós, povo, somos contra, que a gente vai lá na internet e fala, não pode ser aprovado esse projeto porque vai beneficiar um grupo e não ao outro. Eles começam a colocar tipos de notícias. O presidente vai lá, fala uma coisa que vai dar aquela visibilidade, né, naquela fala do presidente. Qualquer um presidente, viu? Não só o atual, é qualquer um presidente. E isso é uma estratégia utilizada por sistemas, por grupos políticos. Eles fazem isso, ó, desde a época lá de Dom Pedro. Se utilizava-se a notícia a esse favor. Sempre para tirar a visão da gente daquele momento. E hoje as pessoas estão mais atentas a isso. Eu observo muito, sabe? Quando eu estou lá na rede social, eu observo as pessoas falando, gente, cuidado. Veja que na Câmara está um projeto tal para ser aprovado. Veja que esse tipo de notícia não tem importância. Então vamos dar mais atenção a esse lado, não a esse. Eu vejo muito isso, você está certo. As pessoas eles estão mais observando.
Pode falar, Wagner. E voltando àquela história de verdades convenientes, eu tiro muito isso pela questão quando um casal termina um relacionamento. Às vezes, Pronto. o que é verdade pro rapaz pode não ser a verdade da moça. Então, o rapaz ele alega que o relacionamento acabou por tal motivo e às vezes você vai tentar escutar o outro lado e é um argumento totalmente diferente. Então, É a, aquela coisa. é a questão de Eu vou criar a minha verdade de modo a não me acusar. É porque a A não, questão da a visibilidade, né? Eu vejo a verdade de acordo. Porque a verdade ela é mais ou menos assim, né? Ela é estreita. Eu tô vendo ela aqui. Se eu mudo de posição, eu já tô vendo outra verdade. E você vice-versa. Aí cada um vai se utilizar da verdade que vai beneficiar a si mesmo. É fato. O que a acontece, história né? das Como verdades. você trouxe a situação do casal, né? É mais ou menos a questão que acontece com a fake news. Imagina o casal sendo grupo que está passando informação para um lado, para o outro. E nós estamos fora daquela situação do casal, somos o povo que vai olhar cada versão, sem apontar quem está certo e sem apontar lá quem está errado. Porque, na verdade, a verdade ela não é absoluta, ela não existe, e a verdade dele é a verdade dele. A cara dela é a verdade dela. É mais ou menos. Sim. Não tem perre, não, é desse jeito aí mesmo. E a fake news, ela é isso também. Analisar, ver a data, né? Qual é o site que está trazendo aquela notícia? Aquela notícia vai beneficiar quem? Até que ponto? E é só ver isso, é só analisar. Tem aquelas notícias bombásticas que você, assim que você abre, quer que ela seja verdade, e você de imediato colocar ela, com certeza você vai se decepcionar depois que a notícia é mentira. Aí fica feio para quem joga no grupo. Porque tem muita gente como você que chama atenção. Você ainda teve a educação de ir no privado. E tem gente que no grupo mesmo já diz, fulano, essa notícia, dê uma olhadinha, leia direitinho. Imagina logo, quem jogou essa notícia não leu, né? A gente diz logo, não, ali é porque não tem o costume de ler, aí joga notícia. Aí nem todo mundo tem a preocupação. Essas fake news, elas vêm desde daquela velha história que a gente via até mesmo no Facebook. Ah, fulano morreu. Matava É, o povo ter até morrido. hoje. Tem a história do Gugu, que mataram o Gugu um mês antes dele, de fato, sofrer aquele acidente e morrer, né? As pessoas hoje, eles estão muito em busca de like, né? É o tal do like, é o tal da visibilidade na internet, que as pessoas, eles buscam constantemente e eles terminam se prejudicando com isso. Porque eles, para isso, eles disseminam as inverdades. Você imagina quem é que tem a coragem de matar, já mataram Roberto Carlos, que eu já vi, né? Rapaz, já mataram tanta gente que assim, quando você vê aquela notícia, te choca, pô, fulano morreu. Aí, Justamente. ao invés De de imediato. repassar isso, como muitos fazem, vamos verificar nas redes sociais, vamos Quando a verificar. gente vê isso, eu mesmo vou em busca dos sites mais que eu tenho costume de estar, né, os sites. Eu vou ver os Aqueles sites. sites aqueles portais de notícia mais idôneos, né? Que você, se está postado lá, você pode acreditar. Acontece muito isso, esse tipo de informação, Wagner, acontece muito nos grupos que a gente tem no Facebook. Eu participava de alguns grupos de venda, sabe, da região. Mas eu saí de todos justamente por esse tipo de informação. Porque hoje eles têm o poder de fazer uma notícia e colocar lá, aquele tipo de notícia. Aí eu saí de muitos, eu digo, esse tipo de não está vendendo nada, não está me ajudando, eu vou sair. Aí eu vou bloqueando um monte. Situação do WhatsApp também. Poucos grupos eu participo. Aquilo que incomoda a gente não combate, a gente evita, né? Foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu Eu senti a tô pensando muito necessidade. pelo lado apaziguar. Ao invés de você combater alguma coisa que te incomoda, por que não você evitar? Evita. Melhor. Para a sanidade mental de todos é melhor que se faz. Com certeza. E falando dessa coisa de fake news, aconteceu um fato engraçado comigo. Tem uns
4 anos, mais ou menos. Eu fui vítima de fake news no meu próprio ambiente de trabalho. Você acredita? Acredito. Aconteceu assim, eu gosto de contar essas histórias, porque, assim, hoje eu rio da situação. Hoje eu rio da situação. Mas naquele momento foi super tenso, sabe? Criou um climão super pesado entre os envolvidos na conversa, quem espalhou a conversa, e a própria equipe de trabalho, né? E foi mais ou menos assim. Acho que tem uns 3, 4 anos. Aconteceu assim. Um colega meu, professor, ele estava lá num barzinho, estava tomando lá a cerveja dele, a cachaça dele, sei lá, tá lá tomando uma. E aí chega nesse barzinho um aluno dele, um aluno nosso. E aí sentam lá na mesa e começa papo vai, aqueles papos de boteco. Sabe aqueles papos de boteco? E aí nesse negócio de papo de boteco, em determinado momento apareceu o nome de uma colega de trabalho nossa. Assim, uma colega de trabalho nossa, solteira, jovem, bonita, sabe? E aí começou a conversa entre eles, e aí eu não sei de qual dos dois, se foi por parte do aluno ou se foi por parte do professor, que saiu uma história que a professora fulana já deu para todo mundo na escola, menos para Wagner. Olha, aí saiu meu nome. Ela já saiu com todo mundo lá da escola, menos com Wagner. E aí, saiu essa história, isso aconteceu no sábado, na segunda-feira estourou a bomba na escola, sabe? Que constrangedor, horrível isso. E é complicado, né? Porque isso assim, eu penso que a vida pessoal lá da professora quem tem que cuidar é ela, com quem ela sai, com quem ela deixa de sair, eu acho que é uma opção dela. Se ela gosta de ter vários parceiros, ou se ela não quer ter nenhum parceiro, eu acho que é uma opinião dela, uma coisa dela e seu respeito. Mas isso criou um clima muito pesado dentro da instituição, e assim, e nessa história eu fui rotulado de bicha. A porra toda. Porque todo mundo aproveitou-se lá da professora e eu não. Eu era o viadinho da equipe, né? E assim, poeira baixou, depois a gente acabou tirando. Assim, eu hoje vejo, depois do momento tenso que todos vivemos lá, eu vejo isso com muita serenidade. Eu agradeço por um dos dois ou ter, sei lá, rolado a história que eu era viado, né? Eu agradeço por ser viado, por conta dessa, mas assim, no momento foi muito tenso, muito tensa. É porque na situação da sua história, essa sua história, ela entrou na situação do preconceito mesmo, assim, do machismo, o preconceito, né? A falta de respeito. Eles não compreendem que a fala, ela é tudo, né? Muitas vezes, quando você não tiver o que falar, então melhor calar. A gente não coloca nem questão, fato nenhum. É uma coisa assim que, olha, é interessante, sempre que você estiver num ambiente, a gente sempre falar de coisas que vai relevar, que vai trazer um aprendizado. E não tocar nunca no nome de alguém. Eu tenho uma coisa comigo, que eu sempre trago isso. Em público, eu gosto muito de elogiar os meus amigos. Sempre eu elogio, porque assim, Carmen, mas todo mundo é bom com você? Todo mundo você gosta? Muitas vezes, mesmo eu não gostando, mas eu respeito. Independente. Às vezes eu não gosto por mim mesma. Vou lá, eita, fulano não bateu muito comigo, o santo da pessoa não bateu muito comigo. Mas eu elogio. Porque, assim, é incrível quando você começa a ver. Qualquer ser humano, ele tem várias partes dele positivas. Tem os negativos e tem os positivos. Então, eu só vou em busca do positivo. Poxa, fulano
Adoro fulano por isso. E tem mais, ó, se você fala bem das pessoas, as pessoas não ficam sabendo. Não vai ficar É, sabendo que você falou é bem. aquilo, é aquilo Isso. que eu tava trazendo aqui Ninguém vai da. transmitir uma informação dessa. Eita, professor Wagner estava falando, professora Carmen, que a senhora é uma pessoa boa, que a senhora é uma pessoa dedicada. Não. Agora, se você falar assim, professora Carmen, não gosto do jeito dela. Ela é uma pessoa, sabe, qualquer tipo de ponto negativo da Carmen, eu vou ficar sabendo. É, Aí, isso. Aí você veja. não só você, Isso. um monte de gente. Justamente. E as pessoas não vão trazer aquela informação de maneira que eu vá se sentir bem, não. Elas vão realmente fazer. Muitas vezes ela traz na informação o que elas sentem de mim. E É elas usam o que, aquela brincadeira do telefone sem fio, né? ela usa o que você falou para falar o Exatamente. que pensa de mim. Sim. O que é interessante é isso. Gente fala muito. Em qualquer lugar, qualquer ambiente, a gente fala demais. Mas assim, a minha mãe, ela me ensinou. Ela disse, sabe por que a gente só tem uma boca e duas orelhas? Para que a gente filtre. E tem muita coisa que não é minha, não é para mim. Então, eu trago isso comigo. Qualquer ambiente de trabalho que eu tiver, se eu tiver de falar do colega, vai ser o que ele tem de positivo. Nunca uma crítica. Porque quem tem de se criticar sou eu mesmo. Eu me critico. Eu aprendo comigo. Eu vejo os meus erros. E quando um colega chega para mim de maneira educada, que diz, Carmen, veja isso. Olhe, se você fizer dessa maneira, não fica melhor, não? Poxa, eu agradeço demais. Eu disse, eita, não é mesmo, fulano? Eu acho que fica mesmo. Eu tenho muito isso comigo. Eu tenho, assim, um amigo que eu fiz a amizade com ele lá na escola. Na escola que eu participei, eu trabalhei junto com você, na Sim. Cassimiro. Que é ele que mora no Recife. No momento não me veio o nome dele agora. Gilvan. Um abraço. O Giovanni não está Gilvan, acompanhando a gente, não, porque ele é ele é meio muito. alheio às redes sociais, Isso mas é. o cara. Mas eu pego assim, Gilvan para minha vida. Muito toque Gilvan me deu, sabe? Muito toque positivo. Me chamou a atenção em algumas coisas, assim, sabe? Mas assim, eu levei ele para minha vida com uma pessoa especial mesmo que estava ali. Eu me lembro que foi assim que eu comecei na escola, eu não tinha ainda ido para outra escola, só para ali. E quando eu cheguei lá, ele foi observar, viu algumas coisas que ele podia mexer e falar, Carmen, faz assim, dá certo também. Veja isso, porque ele era muito próximo dos alunos, né? Eu ali, assim que cheguei, fui mostrar meu trabalho. Você vê que no começo de professora, a gente vai mostrar o trabalho da gente, os alunos, eles ficam meio, né, ali, novata, né, você ainda está mostrando, eles não lhe conhecem. E muitas vezes ele fala por mim, para os alunos, eles têm mais paciência com a professora Carmen, vejam a vontade que ela tem. Então, assim, eu gosto demais dele. E todos por onde eu passei ali na aplicação, eu passei ali, não existe, aprendi com cada um ali. Onde eu carrego só as coisas boas, o aprendizado. Até na hora do aperreio, eu digo, eu aprendi com isso também, foi interessante. Então é mais ou menos isso. Não adianta, se você fala bem, as pessoas não vai dizer para outra pessoa. Então você vai ser uma pessoa que ninguém nunca me falou nada, porque só falo bem das pessoas, só falo Isso, inclusive o gancho que eu também. puxei aqui da notícia que eu citei do Terra, né? Que as notícias É, falsas, elas têm uma abrangência 100 vezes maior do que uma notícia verdadeira. com certeza. Então, Ela tem por então, isso. se uma pessoa sabe de uma qualidade sua, 100 pessoas sabem dos seus defeitos. Com Olha aí certeza. como é que tá. É muito isso. É coisa Para você do ver, ser Carmen, humano. como a história que eu contei é verdadeira. Teve envolvido na história quem entrou na live aí, ó. Não vou citar nomes, mas teve envolvido quem entrou aí, viu? Ainda bem que a gente tava só citando uma história que já passou, graças a Deus, já foi resolvida, né? Não, Tudo... mas hoje eu Hoje, encaro hoje isso numa hoje boa. você tá estressada, né? Depois da tensão, aí ficou engraçada. Tá certo. Não, é, Pois é, mas depois que passa o momento tenso, a gente se diverte com isso. Eu acho que a gente deveria encarar as coisas dessa maneira. Tá ali no momento tenso, passou, você olha para a peça, pô,
Isso aí é. É. Hoje eu faço piada disso. É interessante, é uma coisa, como é que se diz? É uma coisa a ser esquecida. Inclusive com as pessoas que criaram essa fake news. Eu tenho proximidade com essas pessoas e eu brinco até hoje com isso. É uma coisa a ser esquecida. Tem coisas que a gente aprende e esquece, fica lá no passado, né? Até pelo respeito à colega, pelo respeito o trabalho, a localidade de trabalho. Não é bom a gente com esse tipo de papo, não. Respeito ao ser humano. Principalmente respeito ao ser humano. Porque eu tenho uma linha de formação, eu fui formado assim, no sentido de não importa se você é o dono da empresa ou se você é o cara que cuida ali da vigilância, ali no chão da empresa. Para mim, tem o mesmo valor. Para mim é ser humano do mesmo jeito, eu converso do mesmo jeito, eu dou atenção do mesmo jeito. Eu acho que as pessoas elas deveriam ser valorizadas por esse aspecto, não pelo poder que elas têm, pelo aspecto financeiro. Muitas vezes é o que acaba sobressaindo, né? E é triste. Acontece. Acontece porque quando você fala ser humano, né? Ser humano ele tem muito a melhorar. Nós somos duelistas e nós temos de melhorar. Todo ser humano ele tem essa situação de estar sempre observando os feitos dele, a sua evolução, onde ele está errando. Porque todo mundo já teve a situação de criticar o outro, todo mundo já teve a situação de olhar para o outro com um pouco de, né? Mas assim, é só se disputar com você mesmo. Então eu vou melhorar. Essa parte aqui eu vou melhorar, não estou gostando, não tá agregando na minha vida, eu vou melhorar. Wagner, vamos voltar para a situação da fake news. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. A situação da fake news que a gente estava aí vendo. Você está ouvindo? Oi. Vou fazer uma pergunta aí. Você falou a respeito da fake news e colocou um pouquinho o critério das bases superiores. O STF hoje, eles estão aí com mandados de busca, né? Estão com vários mandados de busca para algumas pessoas políticas, justamente direcionado a essa situação da fake news. E muitas pessoas que são a população estão criticando essa ação do STF. Eu queria que você me falasse a seus olhos como professor. Você critica essa ação do STF, então, em relação a estar tentando combater a situação da fake news? Você acha que... Eu vejo isso de uma maneira muito serena. Eu acho o seguinte, se há suspeita, se investigue, se verifique. Há um preceito jurídico que até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Certo? Então, a partir do momento que A ou B ou C é acusado, né, é uma acusação, não quer dizer que de fato ele é culpado. E se investiga, eu sou completamente favorável à investigação, quem quer que seja, certo? Se é o cara menos importante economicamente da sociedade ou se é o maior representante dela. Se há suspeita, que se investigue. Agora, que seja uma investigação, né, íntegra, que seja uma investigação sem perseguições. Eu vejo isso de uma maneira muito serena. Eu acho que a gente não pode esconder a sujeirinha da nossa casa para debaixo do tapete, não. Eu acho que se a sujeirinha existe, nós temos que combater, nós temos que lutar. Né? Se há sujeira no nosso país, quem quer que seja, que se investigue, que se puna os culpados e se absolva aqueles que não têm realmente isso. Mas eu vejo isso de uma maneira muito necessária. A investigação, a busca da verdade, eu vejo isso de uma maneira muito serena.
de uma maneira muito necessária também. Quem quer que seja. Você vê de uma maneira... E se amanhã aparecer uma acusação ao meu respeito, se investigue. Se eu tiver culpa, que eu seja punido. Se eu for inocente, se mostre, olha, realmente ele foi acusado, mas ele não tem culpa de nada, e a vida continua, a vida segue. O que acontece muito hoje é que as pessoas, eles têm um ego, né? O ego, ele faz com que uma situação dessa vire uma tempestade. Porque se é tão interessante, se o Supremo está falando assim, vai ser investigado é porque está em busca de informações, né, de indícios. Então, você vai ser investigado do tipo. Você tem que colocar ali à disposição e dizer que investigue, que procure-se o culpado com relação a isso. Só que no Brasil, o que acontece é o seguinte, acontece o ego de todos os lados, porque uma ação só é ativada no Brasil, quando vai beneficiar algum lado. Tipo assim, eles falam que a lei é para todos. Não, mas a lei é de acordo com o que eles querem. É tipo a questão de fazer Deveria ser para todos, mas acaba tendo 2 pesos e 2 medidas, né? A gente sabe disso. É a situação deles quererem fazer assim, a manipulação de poder. Você tem que ter cuidado, que hoje eu tenho esse poder e você faz alguma coisa errada, então eu posso investigar. O que não quer dizer que eles façam isso com todo mundo. O erro, ele é erro, independente de quem faça. Por isso que as pessoas se questionam e ficam com os egos lá em cima, porque eles dizem sempre, então tá investigando eu, mas A e B e C também fez. Entendeu? É aquela situação de isonomia. Dentro do nosso sistema, a situação jurídica do nosso país, eles não têm esse respeito de achar que a verdade, ela é verdade e ela tem que estar ali, né? No caso, a verdade em relação ao certo. O que é certo, ele é certo e ele tem que ser feito e praticado. E quem sair dessa situação do certo, ele vai ser punido. Não existe isso. Muitas vezes acontece de você haver uma investigação, porque naquele momento eu estou me sentindo ofendida. Eu me ofendi com alguma coisa. Eu estou falando isso a respeito quando você sai buscar para o lado político em si. Hoje a gente tem um presidente, né? Hoje a gente tem um STF que não se dá bem com o presidente. Mas assim, já foi dito, antes do presidente entrar, que ele e os filhos faziam muito a situação da fake news. É uma coisa... E eles não embarraram. Teve a eleição, teve tudo. Aí agora eles querem fazer essa investigação, esse auê todinho. Sabe? Aí as pessoas têm medo de vir a censura. Né? Mas se você fizer isso, né? Isso são notícias. Tem que ser disseminado, as pessoas têm que ficar sabendo da notícia. O Brasil, ele é muito bagunçado. Independente da situação. É uma bagunça danada que fica difícil a gente falar e dizer bem assim, façam da maneira certa, porque eles sabem fazer da maneira certa, mas eles se recusam. Infelizmente, maneira certa, que funciona de maneira distinta para quem é poderoso, para quem é rico e para quem é pobre. E a questão porque no caso também. A justiça do branco jamais vai ser igual à justiça do negro. Ainda que eu não vejo diferença entre etnia. Deveria ser a mesma lei para todos, diferente de poder, de financeiro, de etnia, sabe? A justiça é uma só. Ela deveria servir igualmente a todos. Sabe? Infelizmente, o conjunto de leis ela é muito rígida. Quem não tem acesso aos meios legais. E ela acaba quando você fala direitos todo mundo tem. Mas para que eu possa ir em busca desse direito, eu tenho que ter um pouquinho de dinheiro para trazer, né, aquele direito para mim. A nossa lei, no caso, a Constituição, ela dá os direitos e que você possa buscar. Só que a situação jurídica, os juristas do nosso país, no caso,
Eu sempre falo que a lei ele não é para todos e nunca vai ser. E eu acredito que nem vai, não é nem por conta da situação do branco, é mais pela situação de dinheiro mesmo. Dinheiro. Porque se for seja um preto, ele tem um poder aquisitivo, ele consegue trazer a lei para o lado dele. Entendeu? Infelizmente, quando você vê um negro e um branco passando na rua, os olhares são diferentes. Os olhares acontece. São. A gente já acontece muito, mas infelizmente são. Acontece muito. Acontece com as pessoas que são pretas, que são pobres e que são nordestinas. Eu fiz uma live há pouco tempo com uma amiga minha, tá lá no meu Instagram. Depois dei uma olhadinha falando a respeito sobre isso. A gente falou sobre o racismo. Assistirei. Assista. A gente falou sobre o racismo estrutural, a gente falou a respeito dos direitos, né? A gente falou a respeito assim, de como o negro é colocado dentro do nosso país, e foi justamente quando teve a abolição, onde os negros foram libertos, né? E aí eu falo assim, o negro em si, ele tem essa preocupação. É como se diz, é um outro assunto. Se a gente for falar a respeito da situação do negro e situação de etnias, é um assunto que a gente não acaba nunca e nunca chega ali num pontinho. E o nosso assunto é mais da fake news. Então, se eu for falar aqui, eu vou sair do prumo, aí vou parar de falar de fake news, da mentira. Aí, uma coisa esteja ligada à outra. É porque quando a gente fala a respeito da fake news em relação do negro, do racismo estrutural, é mais ou menos a massa mais baixa, o povo mais baixo, que as fake news pega. Com a situação de mobilização, quando o governo ele tem um poder de informação e essas informações são passadas para aquele povo, as pessoas que eles querem atingir é justamente essa massa, essas pessoas mais humildes, né? E é mais ou menos elas que são a situação da manipulação do Estado. Elas são mais manipuladas, né? Você observe que isso é visto, a gente vê direitinho. Eles, naquela situação, eles trabalham mais, eles não têm tanto tempo de estar fazendo a leitura de um texto para repassar, então eles iam ali e repassam de imediato. E é justamente essa classe que eles querem pegar quando eles lançam fake news com o intuito de prejudicar alguém. E essa classe é a classe mesmo do pobre, do negro, né? E daquelas pessoas que têm pouco estudo, pouca instrução, justamente essa classe repassa essas informações, né? É nítido. Mas eu estou aqui também. Tem pessoas que, independente de estar numa situação estrutural dessa, que tem uma sabedoria, que fez faculdade, assim, nas melhores instituições, que tem conhecimento, que repassa também. Repassa, sim, e repassa. Muitos repassam por maldade e outros repassam porque eles vão se beneficiar com isso. Porque essa massa que repassa isso, eles repassam sabendo e buscando benefícios para essa massa mesmo. Que são a massa lá das pessoas que são os privilegiados. Esses privilegiados, eles repassam essa notícia porque eles vão se beneficiar com isso. Sabe, é uma questão tão interessante que quando eu trago para vocês a respeito, imagine o povo brasileiro, a grande maioria são pessoas que não são instruídas. Eles não têm nem acesso à informática, né? Hoje, o que ele se utiliza é de um WhatsApp com um celular bem daqueles mais fraquinhos. Então, essas pessoas têm acesso a esse tipo de informação, mas eles não têm acesso a um jornal. Eles não têm tempo de assistir jornal, muito pouco. Se ele se deita em casa para assistir um jornal, se senta à noite, já está cansado. Ele não sabe nem o que está passando ali. Muitos acordam às 5 da manhã e vai dormir meia-noite. Tem interesse, né? Justamente. Eles não têm esse tempo de ler um livro, né? Não teve um tempo de sala de aula como muitas pessoas. Então, aquela informação, quando ela chega para aquele tipo de cidadão, ele discermina, eles colocam aquelas notícias avante. O que é que acontece? Porque é interessante eu, no caso, a pessoa que faz parte de uma grande elite, passar essa informação adiante. Porque é justamente para a manipulação dessas pessoas. Eles querem manipular a mim, né? Para que eu repasse aquela informação. Porque é justamente o poder que eles querem ter com relação a uma escolha que eu possa ter, né? Pessoal, eu tenho uma escolha. Nossa live aqui, daqui 15 minutos ela vai encerrar, porque tem um limite de tempo no
Instagram. Pronto, pode... Eu queria agradecer demais a sua presença e essa discussão aqui.